A paz do Senhor. Que bom poder contemplar a presença de Deus neste lugar, né? Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra a este dia de hoje, né? E que Deus venha falar profundamente ao seu coração nesse dia. É um prazer muito grande poder parar este momento para que a gente venha meditar naquilo que Deus quer nos falar, né, neste dia. Gostaria da sua atenção. Você que está aí no trabalho, está em casa, gostaria de você pegar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, abrir, né, aos textos referentes àquilo que nós vamos ler. É um texto, é uma palavra muito importante para a nossa vida. Gostaria de que você parasse um pouco para nos ouvir a palavra de Deus. Não vai me ouvir a mim, mas ouvir a palavra de Deus, né? Eu gostaria da sua atenção. E o assunto hoje será muito importante. É um assunto muito forte. É um assunto que, né, serve tanto para a minha vida como para você também, né? E eu gostaria da sua atenção, né? O assunto será muito importante, né? É um assunto que a gente fica meio assustado, mas eu gostaria de que você não ficasse assustado, que é um assunto muito interessante, e eu vou tentar lhe explicar dentro da palavra de Deus aquilo que Deus me colocou no meu coração nesse dia de hoje. O título da mensagem de hoje, da palavra, é: o inferno existe mesmo? O que você acha? Será que o inferno existe ou não existe? Na sua opinião, você que está aí em casa, você que está aí no trabalho, né? Você já parou para pensar sobre este assunto? O inferno existe ou não? Esse será o assunto que será tratado neste momento. E eu gostaria da sua atenção, né, para que Deus venha fazer a obra tanto na minha vida como na sua vida também. Gostaria de orar por você. Gostaria que você se curvasse neste momento, levar seus pensamentos ao Senhor neste momento. Se você ainda não orou, esta é a hora. Se você também não estudou a palavra de Deus, gostaria de lhe convidar para que nós venhamos estudar junto aquilo que Deus nos tem nos colocado no meu coração. Tá bem? Vamos orar? Que Deus venha falar profundamente no seu coração nesse momento, né? E vamos orar para pedir a direção do Senhor para que venha nos tocar. Amém? Vamos orar? Amém. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, por este momento, por essa hora, e agradecemos pelos privilégios que temos de poder invocar o teu nome neste dia. Oh Deus, não é pelo acaso, mas eu creio na tua palavra, eu creio que o Senhor nos colocou neste lugar para falar do teu nome, oh Deus, para levar as boas novas a todas as vidas, ó Deus, que estão espalhadas por toda a face de toda a terra. A tua palavra diz isso: ide por todo mundo, pregais o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Deus, fala, Pai, com esta pessoa que vai nos ouvir, essa pessoa que também não quer nos ouvir, porque ninguém muda, Senhor, por acaso. Ninguém muda, às vezes pressionado, às vezes imprensado. Não, às vezes ela muda pelo ouvir a tua voz, por sentir a tua presença. Oh Deus, toca no coração dessa pessoa, muda, Senhor, os seus pensamentos, muda, oh Deus, tudo aquilo que ela tem pensado até hoje. Deus, através deste assunto que nós vamos tratar hoje, Deus, que ela venha pensar diferente. Oh Deus, que ela não venha pensar não como pensa o homem, mas ela venha pensar com os pensamentos de Deus. Oh Deus, abençoa, Deus, esta vida que está nos ouvindo neste momento. Toca no seu coração agora, Pai. Move as águas, Pai, em seu favor. Eu te peço em nome de Jesus. Oh Deus, toca em sua vida, Pai, movendo as águas, trazendo sobre essa pessoa, Pai, a paz, a alegria, Deus, do seu lar,
na sua casa, no meio dos seus familiares, que haja, Pai, salvação, libertação. Ó Deus, o objetivo dessa palavra, o objetivo da tua verdade, da tua palavra, Senhor Deus, é trazer o homem, Senhor, de volta a ti, Senhor. Eu quero ser apenas para um instrumento em tuas mãos. Que esta vida venha a ser alcançada pela tua misericórdia. A tua palavra diz que não é por força, mas também não é por violência, mas é pelo teu Espírito. Deus, toca nessa vida, toca em seu coração, toca, Pai, que a tua palavra vá, produza o resultado para quem está sendo mandado, em nome de Jesus. Abençoa, Pai. Deus, que toda falta de fé, todo espírito de confusão, de ira, todo espírito ao contrário à tua verdade, desobediência à tua palavra, ó Deus, que nós, pela autoridade do nome de Jesus, o recuso agora. Ó Deus, eu dou ordem a todos esses espíritos malignos que despenquem por terra, que caia por terra agora. Ó Deus, que neste momento, Pai, leva cativo os seus corações, as suas mentes, ó Deus, para ouvir a tua voz e que eles venham sentir a tua presença. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Abençoa, Pai, querido Deus, todos os lares. Eu quero colocar diante de ti os lares. Abençoa todos os casamentos, principalmente o meu, a minha casa, os meus familiares, os de perto e os de longe. Ó Deus, neste momento, Deus, pessoas estão enfermas, estão doentes, em cima de uma cama, passando por dificuldades, Senhor. Deus, Tu és o Deus da cura. Tu pode levar sobre essa pessoa agora a cura, a libertação. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus. É isso que nós oramos, Pai. Eu creio, Pai. Eu tenho certeza. Porque a Tua palavra é fiel e é verdadeira. A Tua palavra diz, Senhor, clama a mim e te responderei coisas grandes e firmes que Tu não sabes. Estamos clamando pela Tua misericórdia nesta tarde, Senhor. Nesse domingo. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa esta vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Esse assunto é um assunto muito forte. Eu não quero colocar, né, medo em você, né, fazer de você, assustar você. Não. Nós vamos estudar de calma, na boa. Né? Gostaria que você abrisse a Bíblia Sagrada aí na sua casa, as Escrituras. Né? Não importa a Bíblia evangélica ou a Bíblia católica. E nós vamos estudar, né, essa passagem. O título da mensagem, como eu tinha falado antes. Afinal, o inferno existe ou não? Para algumas pessoas, acredita que o inferno é aqui na terra. Para outros, diz que não existe. Né? Diz que não existe. E para mim, e para você, você que está nos ouvindo, você acredita que existe inferno? Porque se você disser que não existe inferno, é a mesma coisa de você disser que não existe céu. E você olhando para cima, você vê o céu. Portanto, Deus, na sua grandeza, na sua grandiosa, né, palavra, Ele tem nos garantido, dizendo na sua palavra que existe o inferno e existe também o céu. Amém? Louvado seja Deus. E nós vamos, né, estudar sobre este assunto hoje, neste momento. E eu convido você, minha amiga, meu amigo, para que nós juntos, nós venha estudar e nós vamos sair daqui abençoado, com certeza, né? Com certeza você será abençoado pela palavra do Senhor, né? Gostaria que você abrisse a Bíblia Sagrada aí na sua casa. Abra aí. Em Lucas, capítulo 16, versículo 19. Né? Neste momento nós vamos ler esse versículo. E nós vamos meditar neste assunto. Né? Vai falar sobre a parábola do rico e Lázaro. Né? Nós vamos começar
estudar sobre isso. Deixa a Bíblia aberta aí e Deus vai falar ao seu coração profundamente, né? Comentando sobre este assunto, né, as livrarias evangélica e católica e espírita seculares, né, estão cheias de literatura neste assunto. E não pouco, né? Não pouco. Você vê que tanto evangélica como católica, espírita, todas essas, né, esses assuntos, estão abordando muitas coisas deste assunto. Né, evangélico, né, que é o cristianismo, fala uma coisa, os outros falam outra coisa. E às vezes, né, você ou eu, às vezes por não entender o significado e às vezes por não entender o conteúdo da palavra de Deus, por falta de tempo ou por não ter um tempo adequado para estudar a verdade da palavra de Deus, e muitas das vezes nós estamos acreditando, chega até o ponto de acreditar que não existe o inferno. E eu vou te provar nesse exato momento, dentro da palavra de Deus, que existe inferno e existe o céu. E também eu quero te provar, também dentro da palavra de Deus, as pessoas que irão para lá. Você vê que importante? Nós precisamos saber disso. Quem vai morar lá no inferno? Você pode até perguntar para mim, mas quem vai para o inferno? Ninguém vai escolher o inferno. Lógico, ninguém vai escolher o inferno. Mas não é escolha, é você que escolhe. Deus não pode enviar você para o inferno se você não quer. Você é que escolhe ir para lá, né? É você que vai escolher tanto para ir para o céu como para ir para o inferno. Você sabia disso? Né? É como eu estava falando para você, né? E antes, aquele texto que eu ia ler neste momento. Mas antes deles, eu vou ler outro texto. Mas depois a gente voltaremos para lá, onde nós vamos ler em Lucas 16, 19. Né? E aqui em Provérbio 14, 12, diz assim, mas há um provérbio muito superior, né, que diz, né, há caminho ao homem que parece direito, mas o fim dele será um caminho de morte. Provérbio 14, 12. Né? Você vê que tanto para o céu existe um caminho, tanto para o inferno também existe um caminho. Vê aí, né? Existe dois caminhos. Jesus sempre nos alertou sobre isso. Existe um caminho que é caminho eterno e existe também outro caminho que é o caminho da condenação eterna. E a gente tem de analisar isso e colocar na nossa memória, na nossa mente, para que a gente não venha, né, vacilar nesse caminho. Vamos ler aqui a orientação de Jesus, que falou aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13. Jesus chama a nossa atenção, né, a duas portas, a dois caminhos. E nós temos de ficar atento, né? Jesus alertou, diz assim, entrais pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Veja que palavra, né? Jesus está dizendo que estreita, né? Entrais, ele manda nos entrar, entrais pela porta estreita, né? Entrais pela porta estreita. Mas nem todos querem entrar pela porta estreita. Muitos querem a porta larga, caminho largo. Quer viver no mundo, né, sem regras, sem compromisso, sem ninguém, né, sufocando ela ou ele. E Jesus está dizendo, está nos aconselhando aqui na palavra de Deus, aqui em Mateus
capítulo 7, versículo 13, ele nos aconselha, tanto a mim como a você que está nos ouvindo aí, que nós temos de entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Ponto. No versículo, terminando o versículo, diz que e muitos são os que entram por ela, pelo caminho da perdição. É o que nós temos visto hoje aqui no mundo. Muitos querem o mundo, muitos não querem mais, né, obedecer à palavra de Deus, querem, né, viver no céu, querem morar lá no céu, mas não querem viver a sua vida conforme Deus quer para que ela vá morar no céu depois. Não, né? E a palavra de Deus ela é muito clara, ela é muito real, né? Veja que e por que entrais? Porque estreita é a porta e espaçoso o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Quer dizer que o caminho da salvação, ou a porta da salvação, a entrada da salvação, são poucos os que encontram? Sim, porque muitas pessoas não querem dar ouvido à palavra. Muitas das vezes, mesmo nesse exato momento, eu estou te chamando a tua atenção sobre os dois caminhos, né? O caminho da salvação e o caminho da condenação. E com certeza, quando acabar, né, essa palavra, quando encerrar tudo isso, com certeza você vai, né, abandonar tudo, vai entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Você não vai dar a atenção adequada para aquilo que está sendo falado para você. Eu não estou aqui por acaso. Estou aqui porque Deus me chamou, Deus me escolheu, né? Deus me pôs neste lugar para te orientar, para te alertar, para dizer, ó, vigia, né? Vigia, né? Isso é a palavra de Deus que eu tenho a falar para você. Eu não estou aqui falando de mim mesmo, porque eu não tenho nada a falar de mim. Eu estou aqui falando da palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos voltar lá em Lucas, capítulo 16, versículo 19. Nós vamos estudar aqui sobre a parábola do rico e Lázaro, onde Jesus contou um acontecimento. E eu gostaria de explicar para você, né, para que nós não venha, né, fazer da forma como fez este homem rico. Eu não quero abordar neste assunto nem riqueza e nem pobreza, né? Não, né? Aqui nesse caso aqui não, né, não foi levado em conta a riqueza e a pobreza, né? Não. Eu quero levar aqui em conta, nós temos que olhar, né, de outro ângulo. Eu quero levar para você que você venha entender o seguinte, sobre as trajetórias de vida que esses dois levavam. Está entendendo? Um homem rico e um homem pobre. Um homem rico que deveria agradecer a Deus por tudo, com todos os dias da sua vida. Um homem cheio dos bens materiais, riquezas, fama, mas na sua realidade ele não fez nada. Quero trazer também um homem pobre, que deveria reclamar todos os dias da sua vida. Ele podia fazer isso, porque ele era pobre. A Bíblia diz que ele era um mendigo. Vivia na porta daquele rico, mendigando. E ele tinha, né? O que ele tinha nas suas mãos, nada. Ele não podia fazer nada, ele era pobre, né? Ele podia reclamar, mas ele não fez assim. Veja, dois estilos de vida, mas dois final diferentes, né? E a gente tem que ficar atento para isso. Amém? Vamos ler o versículo. Diz aqui que a parábola do rico e Lázaro. Ora, Jesus contando, né? Ora, havia um homem rico
e vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado espertamente, né? Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de charga à porta daquele, e desejava se alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chargas. Você vê o que acontecia, né? Um homem rico que se vestia de roupas finíssimas, né? De roupas chique. E no versículo 20, havia também um mendigo que vivia na porta daquele rico. E ele desejaria, né? Ele ficava desejando, pensando que, não, que eu vou comer hoje, né? E ele ficava torcendo para que uma coisa caísse da mesa do rico e ele jogasse ao lixo e ele fosse lá comer, né? No versículo 22, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelo anjo para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Aqui começa a história. Teve um dia que o rico morreu. E, né? O mendigo morreu e o rico morreu. Você vê que isso acontece tanto para mim como para você. Um dia você também vai morrer. Como eu, como qualquer pessoa, vai chegar o dia de ela vir morrer. Tanto você querendo ou você não querendo. Vai chegar o seu dia. E nós temos de estar preparado para isso. Né? Tem de estar preparado para isso. Né? Porque senão nós não podemos que este dia nos pegue de surpresa, né? E venha te pegar de surpresa também. E a Bíblia diz aqui que no versículo 22, né, como eu tinha acabado de ler, que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelo anjo para o seio de Abraão. Ponto. Quando o mendigo morreu, você vê que ele foi levado daqui, né, ao paraíso, ao seio de Abraão, né? E o rico foi sepultado, né? Terminando o versículo 22. E morreu também o rico e foi sepultado. Eu imagino, vamos imaginar. Imagina uma pessoa riquíssima, um empresário de alta sociedade aqui no mundo aqui, né? Ele morra. Imagina o acontecimento que aconteceu, né? Muitos jornalistas, televisão, tudo ali sobre aquela pessoa, né? Filmando, notícia em todos os jornais, em toda a internet, em todos os sites. Imagina o alvoroço que deu no planeta, né? Porque ele era uma pessoa importante, mas ele era uma pessoa importante para este mundo. Porque para o mundo espiritual, ele não tinha tanta importância. Você vê, Deus não valorizou a vida dele espiritualmente. Você vê que o homem, o mendigo pobre, ele não tinha nada aqui, né? Ele comia das migalhas que caía da mesa do rico, mas espiritualmente ele era uma pessoa, né, que tinha muito valor no mundo espiritual. Você vê a intimanha desse pobre, desse mendigo. Você vê que ele era tão valoroso, uma pessoa tão de boa importância, que veio um anjo. A Bíblia diz, aqui no versículo 22, que um anjo, né, foi levado pelo anjo para o seio de Abraão, para os braços de Abraão, né? Você vê a importância que tinha esse mendigo, né, no mundo espiritual. Mas o rico morreu, né? Morreu também e foi sepultado. Teve a sua festa neste mundo de uma forma
que todo mundo faz, todos os empresários faz, né? Muitos carros na avenida, a buzina, né? E aí? Será que a nossa vida, ela vai parar aí? Não. Viver que a história continuou desenrolando, tanto para um como para o outro. Está entendendo? No versículo 23 diz assim que Noade ergueu os olhos, eis que estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui é interessante, aqui no versículo 23, porque Noade, quer dizer, na palavra Noade, Noade aqui é o inferno. Está entendendo? Então, aqui é para quebrar algumas seitas, algumas falsas doutrinas que tem se espalhado aqui pelo planeta Terra, dizendo que existe purgatório, e eu quero deixar bem claro aqui que não existe purgatório. E leia aí na Bíblia Católica, aí, se você procurar na Bíblia Católica, se tiver a palavra purgatório, se você procurando e você achar, que com certeza você não vai achar essa palavra, e não existe, porque eu tenho a Bíblia Católica, não existe. Você vê que o que ocorreu aqui, que diz que no Hades, o rico, quando ele abriu os olhos, né? Vamos explicar direito. Talvez você que está nos ouvindo aí, em sua casa, você não está capitulando tudo. Imagina que o rico, levaram o rico em seu belo caixão e levaram até o cemitério. Chegando lá, sua cova, seus familiares, né, todos empresários à sua volta, e aquele rico dentro daquele caixão, e desceram naquela cova lá, ou dentro daquela gaveta. Na hora que tapou aquela gaveta lá, o rico, ele abriu os olhos, mas no mundo espiritual. E a palavra de Deus está nos dizendo aqui que quando ele abriu os olhos, eles estavam o quê? Ele estava em tormento, né? Veja o versículo 23. E Noade ergueu os olhos, eis que estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quando ele abriu os olhos, quando ele abriu os olhos dele, quando ele abriu, ele olhou, ele ergueu a cabeça, ao longe ele viu Lázaro, ele viu Abraão, como diz o texto aqui, ó. Ele viu, né? Ó, veja o texto, leia aí, né? Viu, ó. A palavra de Deus está nos dizendo aqui, ó. Quando ele 23, né? Viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele viu Abraão lá no paraíso. E viu Lázaro deitado em seu seio, em seus braços. Estava sendo o quê? Consolado. Tinha sofrido muito aqui na terra. E Abraão estava a consolando. Abraão, no Velho Testamento, é o nosso pai da fé. E Abraão, mingualmente você chamando Abraão, é sendo Deus. Deus consolando Lázaro, né? Veja agora o que vai acontecer com ele, com este homem rico, né? Um homem rico que poderia, né, levar uma vida totalmente diferente, né? Não é verdade? E ele tinha motivo para isso. Ele tinha motivo de levar uma vida totalmente diferente, porque ele era rico. Nada faltava aqui neste mundo. Ele tinha todo o tempo do mundo de buscar a Deus, né? De levar a sua vida aos pés do Senhor Jesus, né? Estar, né, constantemente, né, agradando a Deus, ou adorando, agradecendo pelos bens que Deus tinha dado para ele. Mas o que ele fez? Não fez nada, não se importou com nada. Achava que era só curtir. Era só curtir aqui neste mundo. Quando chegou o acerto de conta, olha o que aconteceu com ele. No versículo 24, a Bíblia diz que, e clamando disse, ó,
aquele rico começou a clamar. No versículo 24, aqui de Lucas capítulo 16, versículo 24. Diz aqui que, e clamando e disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja que o inferno existe. É como eu falei para você no começo da palavra de Deus, aqui no começo do estudo, dessa pregação, que o inferno existe ou não. Para você que está nos ouvindo, você acredita na palavra de Deus? Alguém já lhe perguntou para você, você acredita? Porque se você não acredita, a Bíblia é real. A Bíblia é a verdade. Não existe outra verdade sem ser a Bíblia. A Bíblia é a regra, é uma regra de fé. E a Bíblia é para quem crê. Não adianta você querer discutir sobre as Escrituras, achar pretexto, achar alguma coisa, achar alguma falha nas Escrituras, porque você não vai achar nunca. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade. A Bíblia não muda. Ela sempre será assim. E ela nunca muda. Né? Quem sabe você já tem ouvido muitas coisas, muitas palavras, às vezes muita ilusão, muitas coisas falando sobre este lugar, sobre o inferno, dizendo que o inferno não existe, que o inferno é aqui na terra. Hoje, Deus está te dando a oportunidade de você acordar, de você começar a levar mais a sério a palavra de Deus. Aqui no versículo 24, a Bíblia diz que aquele rico começou a clamar, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja a situação deste homem. Um homem que tinha tudo. Um homem rico, empresário. Um homem que se luxou, vivia neste mundo, gastou todo o seu dinheiro, curtiu muito, deixou muito carro importado aqui na garagem, sua mansão. E agora estava numa situação terrível, uma situação misericórdia, uma situação que ele ali atormentado dentro de uma chama de fogo, e ele não podia fazer mais nada. É um versículo que é muito forte. A palavra de Deus, ela é muito forte, Você vê que aquele rico, ele tinha deixado toda a sua fortuna no banco, lotado de dinheiro. Mas e agora? O que adiantou para ele? O que adiantou ele ganhar o mundo todo e perder sua alma? Essa será a pergunta para a tua vida e para a minha vida. Para que adianta você correr, descabelar, levantar cedo, correr o dia todo, de segunda a segunda? Às vezes, estou falando para alguém que está nos ouvindo, você mesmo, que às vezes nem folga você tira. Às vezes no dia da sua folga, de você procurar a casa do Senhor, você troca, vai trabalhar, vende a sua folga e não vai para a casa do Senhor. Você às vezes, que começou bem na palavra de Deus, estou mandando, Deus está nos dizendo para você também, você que Deus te chamou, Deus te chamou, Deus te escolheu. Um dia, você se lembra que aquele dia que Deus te chamou, que você levantou a sua mão e aceitou Jesus como único e suficiente Salvador? Você se lembra? Deus está dizendo para você, e você hoje, aonde você está? Olha a situação que você se encontra. Você tem largado tudo, tem trocado tudo, tem trocado tudo.
tem levado a vida de qualquer jeito, né? Não tem valorizado a palavra de Deus, tem pisado no sangue de Cristo, tem se rebelado contra a verdade de Deus. O Espírito de Deus está nos dizendo para você hoje: te arrependa-te, arrependa quanto é cedo. Não permita que aquele dia te pegue de surpresa. O Espírito do Senhor está sobre mim, falando para você, meu amigo, minha amiga. Volte para a casa do Senhor. Volte. No final dessa pregação, dessa palavra, você vai entender que esse homem, com certeza, nessa situação que ele estava aqui, nessa parábola, dentro daquele largo de fogo, ele daria tudo. Ele daria todos os seus carros importados, toda a sua mansão, todo o seu dinheiro do banco. Ele daria tudo para sair daquela situação, né? Para escrever uma nova história. Mas a oportunidade dele já passou. A oportunidade não tem mais. Passou. Agora é a tua oportunidade. Jesus está te dando uma oportunidade hoje para que você volte à casa do Senhor. A Bíblia diz aqui no versículo 24 que aquele rico começou a clamar. A palavra clamar é arrastar dentro de si um sentimento misturado com arrependimento, misturado com choro, clamar em alta voz e dizendo: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja, que situação. Um homem rico, bilionário, cheio de dinheiro, morreu sem Cristo. Morreu sem salvação. A Bíblia diz que o destino da pessoa que morre sem Cristo vai para este lugar de tormento, porque recusou o caminho que é Jesus, né? Recusou o caminho de salvação. E por isso o destino dessa pessoa será o quê? Castigo eterno, condenação eterna. Este homem, ele estava recebendo, né, a sua recompensa. Estava recebendo a sua recompensa, né? Veja a resposta. Porque eu não posso explicar a Bíblia. Não. Quem explica a Bíblia é a Bíblia só. A Bíblia se explica por si só. Você vê que no versículo 24, ela faz um comentário que aconteceu lá no Hades. A situação que estava ocorrendo com aquele homem. No versículo 25, veja a resposta de Abraão, né? Deu para ele. Disse, porém, Abraão, versículo 25. Veja. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Ponto. Quem sabe você, minha amiga, meu amigo, que o Espírito do Senhor mova as águas em sua direção. E que você venha ser tocado por esta palavra. E que você venha se arrepender. Que você não venha deixar o mundo te enganar. Que você não venha deixar as pessoas sem Cristo também te enganar. Não é pelo acaso que eu estou neste lugar. Eu estou nesse lugar porque Deus permite. Deus me chamou. Deus me capacitou. E Deus me trouxe neste lugar
para te falar isso. Você que está me ouvindo, né? Esta é a hora. Não é mais hora de ficar brincando com a palavra de Deus. Você que é conhecedora da palavra de Deus. Você, meu amigo, que é conhecedora da palavra de Deus também. Você que tem se afastado da presença de Deus. Você que tem levado Deus de brincadeira. Tem brincado. Isso não é hora mais. Jesus está voltando. Veja os acontecimentos que estão acontecendo no Brasil, no mundo. Né? A violência aumentando. Né? Tanta coisa. Pessoas matando pessoas inocentes. Crianças morrendo do nada. Acabei de assistir agora na televisão. Uma criança, acho que foi na China. Uma bomba. Ela joga 2, 3 crianças. Estavam ali em cima da boca do esgoto. E joga uma bombinha, acho que lá dentro do esgoto. E a bomba explode. Levanta aquela tampa. E mata a menininha pequena. Veja que absurdo. Coisas estão acontecendo. E nós estamos vendo. Pessoas morrendo do nada. A natureza. O relâmpagos matando as pessoas. Caindo por cima de árvore. Pessoas sendo atingidas por relâmpago, por raio. Meu amigo. Isso não é hora de brincar mais não. Jesus está voltando. Né? Veja que aqui no versículo 25. Abraão começa a chamar ele de filho. Como? Abraão chama ele de filho. Este homem era um desviado da palavra de Deus, um conhecedor da palavra de Deus. Ele era um desviado. Por que ele chamou de filho? Veja, um homem riquíssimo, mas vivia a sua vida desviado da presença de Deus. E o destino do desviado da presença de Deus é o quê? O inferno. Veja o que aconteceu com este homem. Ele foi para o inferno, porque ele estava o quê? Desviado. No versículo 25, disse porém Abraão, filho. Deus chama ele de filho. Com certeza esse homem conhecia a palavra de Deus. Com certeza esse homem, ele vivia na casa de Deus. E ele se desfiou, né? Se distanciou da presença de Deus. Foi viver a sua vida conforme ele queria. Ó, o destino dele. O que aconteceu. E Lázaro, somente males. A continuação do versículo dizem, né? Diz o seguinte: lembra-te dos teus bens na tua vida. E Lázaro somente males. E agora este é consolado, mas tu atormentado. Veja, né? Você será atormentado, mas este homem, Lázaro, será consolado, mas tu atormentado. Né? A palavra de Deus, ela está nos alertando, tanto a mim como para você. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela é a espada de 2 gumes. Ela tanto corta para mim como corta para você. Com certeza ela está cortando para mim. Ela está me orientando a mim também. Né? E ela está falando comigo também. E vai falar que está falando com você também. Você que está aí nos ouvindo. Não é por acaso que você está aí. Veja que no versículo 26 do capítulo 16 de Lucas, a Bíblia diz que, e ele disse, e além disso, a continuação da conversa de Abraão com o rico continuou. Veja a continuação que estava falando. Eles falando ali, ó. Então existiu uma conversa. Imagine que essa conversa não foi rápida. Eu acho que demorou. Veja a continuação da palavra. E além disso,
falando ele, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queres passar daqui para lá, para vós, não podereis, tão poucos de lá passará para cá. Deixa eu refletir sobre esse assunto. Abraão está dizendo, veja, além disso existe um grande abismo entre nós e vós. Existe um grande abismo. Abraão está explicando para o rico. Olha, existe um grande abismo, né, entre nós e vós. De sorte que os que quiseres passar daqui para vós, não poderia. Ponto. Tão poucos de lá passa para cá. Então não existe negócio de purgatório, dizer que está lá e vai passar para o céu, ou vai ficar lá no inferno, lá no purgatório, vai viver um período lá, depois vai passar para o céu. Isso não existe, meu amigo. Isso é mentira. Isso é mentira do diabo. Satanás tem enrolado, tem enganado muitas pessoas com essas mentiras. Tem levado muitas pessoas a crer na mentira, né? Tem levado muita gente a acreditar numa mentira tão grande, tão absurda dessa, né? Quando eu não era crente, quando eu não era evangélico, há muitos anos atrás, imagine há 12, 13 anos atrás, eu vivia lá onde eu morava, essas mentiras vinham até mim, eu acreditava porque eu não tinha conhecimento da verdade. Mas quando eu me converti, a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos liberta. Então se você conhecer a verdade hoje, a verdade vos liberta, né? Você parará de crer nessas coisas, nessas conversas. No versículo 26, disse ele, rogo-te, pois, ó Pai. Ponto. É interessante aqui, no versículo 27, né, a colocação daquele rico que estava ali no Largo de Fogo. Veja a palavra que ele começa a falar. Ele começa a se levantar e dizendo assim, e disse ele, rogo-te, Pai, rogo-te, pois, ó Pai. Veja, Abraão no versículo 25, Abraão chama ele de filho. No versículo 27, o rico chama Abraão de pai. Veja que ele não é um desviado da palavra de Deus. Ele foi um desviado. E ele morreu longe dos caminhos do Senhor. Ele morreu longe dos caminhos do Senhor. E o destino dele foi o quê? O Largo de Fogo. Você, meu amigo, você está esperando o quê também? Né? Você está esperando o quê? Essa palavra está sendo para você que é evangélico, que está desviado da palavra de Deus. E você também que não é evangélico, que diz, mas a palavra não é para mim porque eu não sou evangélico. Não, calma. Não se incomoda não, que o seu vem depois. Daqui a pouco eu vou pegar em você. Daqui a pouco eu vou falar. A palavra de Deus vai ter uma palavra para você também. Não se apresse não. Né? Não se apresse não. Porque a Bíblia ela é clara. Né? A Bíblia não muda. A Bíblia é a verdade. Em Ezequiel 18, 32 diz que porque não temos, Deus diz, né? Porque eu não tenho prazer na morte. Não tenho prazer na morte de quem morre. Diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e viverei. Ezequiel 18, 32. Então quer dizer que Deus ele não tem prazer na morte de ninguém. Numa pessoa que não é salva. Uma pessoa que, estou falando com você agora, que não é evangélica. Você que não é cristão. Você que dá as costas para a palavra de Deus. Você, muitas das vezes, você que recebeu folheto na rua, falando do amor de Deus para a sua vida, e você tem rasgado, tem jogado no esgoto, tem ignorado a verdade, tem desprezado a verdade. Você mesmo. Deus está falando com você. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Né? Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz
que o fim dos ímpios, o fim deles será arder, né, para sempre no inferno de fogo, e serão completamente destruídos, né? O destino do ímpio, o caminho do ímpio será o quê? O largo de fogo eterno, condenação eterna para toda a eternidade. Pois então quem é ímpio, se cuide e pare desse caminho de ímpio. A Bíblia diz em Salmo, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz. Eu quero dar um pulo lá em Salmo, capítulo 1. Você aí em casa, abra a palavra de Deus. Agora me empolguei dentro da palavra de Deus. Abra aí. A Bíblia Sagrada em Salmo, capítulo 1. Olha o que diz as Escrituras em Salmo 1. Né? Fala do ímpio também. Né? Fala do ímpio. Depois a gente voltaremos para lá. Para Lucas, né? Né? A Bíblia é tremenda. Ela é a verdade. A gente tem que parar de meninice e começar a colocar em prática a palavra de Deus. Não é chicote, é B.O. pra gente. A Bíblia diz aqui em Salmo capítulo 1, diz assim, versículo 1: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Você tem feito isso? Pergunta. Aleluia. Louvado seja Deus. A Ele é a glória, o louvor e toda a nossa adoração, porque é digno de toda a honra e toda a glória. Veja. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ó, veja uma bênção tremenda. Deus está nos trazendo para nós uma bênção tremenda, para a minha vida e para a tua vida hoje. Veja, no versículo 3 de Salmos, capítulo 1, tem uma bênção para nós. Diz assim, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, tudo quanto fizer prosperará. Então está dizendo que a pessoa que leva a sério a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, que está dentro da palavra de Deus, ela será comparável a uma árvore junto ao ribeiro de água, verdinha, né? Mas no versículo 4 diz que não são assim os ímpios. Olha, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Quer dizer, será destruído. Será que vale a pena hoje ser ímpio? Não, vale a pena ser ímpio? Se a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse está falando que os ímpios no final eles não vão permanecer, eles vão ser destruídos, eles vão ser lançados, como igualmente este homem aqui de Lucas capítulo 16 versículo 27, aonde ele está rogando, né? Aonde ele está gritando, disse ele: rogo-te, ó Pai, que o mande na casa de meu pai. Veja o pensamento deste homem que estava ali dentro do largo de fogo. Quem sabe você nunca tenha ouvido falar, né, dessa palavra. Às vezes você não teve acesso, às vezes por alguém não te falar a realidade, a verdade da palavra de Deus. Hoje é o dia. Deus está nos colocando neste lugar para te orientar, meu amigo. Porque Deus te ama. Deus te ama. Deus tem um projeto forte em tua vida. Deus te ama tanto, 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 que você nem imagina. Deus te ama tanto, 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 que Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer em seu lugar. Era você que deveria morrer.
ali na cruz. Mesmo você morrendo, você não se salvaria nem você. Você sabia disso? Que você morrendo na cruz, ou eu morrendo naquela cruz, eu não me salvaria, porque eu era um pecador, né? Mas Deus, pela sua grandeza, pela sua misericórdia, Ele pensou em mim e pensou em você. Deus enviou seu Filho para morrer por mim e por você naquela cruz. Derramou o seu sangue naquela cruz. Todo o seu sangue foi derramado para pagar o preço dos meus pecados e dos teus pecados. Agora, se você disser assim, eu não quero, com certeza Deus não pode fazer algo por você, porque Ele já fez. Ele já fez, né? Não seja como este homem. Eu, com certeza esse homem teve muitas oportunidades em sua vida de se voltar para a casa do Senhor, mas ele não quis. Às vezes, quem sabe, a sua riqueza tem o prendido. Quem sabe o seu trabalho tem prendido você. Às vezes os seus familiares têm prendido você. Quem sabe, né? Fica este ponto de interrogação para que a gente venha analisar e pensar. Será que este homem aqui, que está no seu lago de fogo aqui, ele não teve oportunidade de voltar? Como aqui no versículo 25, Abraão chama ele de filho, e no versículo 27, ele chama Abraão de pai. Portanto, ele era um desviado da palavra de Deus. Quem sabe ele não teve oportunidade de voltar, mas às vezes a riqueza não deixou, o tempo não deixou. Às vezes ele falava, não tem o tempo. Ou às vezes ele pode até dizer assim, né? Mas eu um dia eu vou, outra hora eu vou. Mas ele não sabia que o tempo dele estava próximo. Quem sabe você que está nos ouvindo aí, você pode até dizer nesse momento, um dia eu vou, outra hora eu vou. Mas quem sabe você não é dono do seu tempo? Se Deus te chamar hoje à noite, se Deus te chamar nessa manhã, ou nessa tarde, e aí? O que você vai fazer? Né? Você vê que este homem, se esse homem soubesse, né? Se esse homem aqui soubesse a situação, a gravidade que ele estava, a situação que ele estava vivendo ali, se Deus mostrasse para ele, ó, quando você morrer, ó, para onde tu vai, será que ele não tinha voltado rapidamente? Né? Será que ele não foi avisado que existe inferno e existe céu? Com certeza, mas ele ignorou. Ele ignorou, né? Você, estou falando com você, você vai ignorar também? Você quer pagar para ver? Espero que não. Espero que você é uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente. Com certeza você não vai fazer isso, de pagar para ver. Porque Deus é fiel. Deus não muda. Deus fala e Ele cumpre. Porque a palavra do Senhor não volta para trás vazia, né? Não volta para trás vazia. A Bíblia diz que no versículo 27, parte B, né? Ele manda que alguém fosse à casa do pai dele, né? No versículo 28, ele diz assim: pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim que não venha também a este lugar de tormento. Veja, ele tem 5 irmãos, este homem. Ele estava lá no caldeirão, e ele tinha 5 irmãos, vivendo a mesma vida que ele estava vivendo, a mesma conduta de vida que ele estava vivendo. Você vê que a conduta de vida que ele viveu, aonde colocou ele? No caldeirão, no inferno, levou ele para lá. E ele estava preocupado com os 5 irmãos que estavam vivendo também lá na terra. Ele estava preocupado. E ele começou a falar
para Abraão, para enviar alguém para pregar o evangelho para os irmãos dele, porque ele já era. O tempo dele já tinha terminado. Aí ele queria salvar os seus irmãos da condenação eterna. Mas imagine que os irmãos dele não queriam nem ouvir também, quem sabe, né? A Bíblia não fala, mas aí às vezes, né, era teimoso, às vezes como ele, né? Diz o texto aqui, ó, no versículo 29, disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Olha a resposta de Abraão, que disse para ele. Ele tem o quê? Moisés e os profetas. Quem é Moisés hoje? Moisés hoje é eu. É aquele que prega a palavra de Deus para você. Moisés hoje é aquele que anuncia as boas novas através de uma televisão, através da internet, através de um computador. Às vezes você liga a televisão, está passando a palavra de Deus. Este é o Moisés. Às vezes na rua você recebe um folheto, né? Um convite. Vá na igreja hoje. E você às vezes o quê? Até recebe por educação. Mas quando a pessoa dá as costas, muitas das vezes você joga fora. Você recusa. Você ignora, né? Você está ignorando quem? Moisés. Você está ignorando o quê? A palavra de Deus, né? Você não quer a palavra de Deus. Tudo bem, né? A Bíblia diz que, ele diz aqui que ouça, né? Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse ele, olha a resposta dele. No versículo 30 de Lucas capítulo 16. Disse ele não fica quieto não. Você vê. Ele está condenado. Ele sabe que vai viver para a eternidade ali no lago de fogo. Que dali em diante, dali para frente, só B.O. para ele agora. Porque vai ter condenação, vai ter julgamento, vai ter um monte de coisa. E nenhum pecado dele será tirado mais, porque as oportunidades aqui na terra foi passada, né? E não existe purgatório, que não tem negócio de purgatório mais, que não tem negócio de sair lá e ir para o céu, não existe. Você viu que eu provei para você aqui nas escrituras que não tem isso. Pare com essa brincadeira aí, com esse negócio aí que não existe. E no versículo 30 disse ele, ó: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ia. Quer dizer o quê? Ele está dizendo, se um morto viesse de lá e fosse falar para os irmãos deles, eles iam acreditar. Veja, a palavra de Deus, ela condena os negócios de adoração a morto, aparecimento de morto. Isso é tudo mentira, isso é tudo conversa do diabo. O diabo mente até umas horas nisso aí. Muitas pessoas têm acreditado nisso, dizendo que viu o seu irmão, viu sua mãe, apareceu em fulano de tal. É tudo mentira. Para com isso, né? A Bíblia diz aqui no versículo 30, na parte B, olha a colocação do homem, ele pedindo que, dando um conselho, aconselhando Deus, querendo aconselhar Deus. O homem querendo aconselhar Deus. Mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ia. Você vê aí? Negócio de buscar morto, negócio de adorar morto, negócio de acender vela para morto, isso é do ser humano. Isso é conduta terrena. Porque diante de Deus, Deus não aceita isso. Deus não aceita. Veja a resposta que Deus dá no versículo 31. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ainda que é impossível o morto vir falar do evangelho para você. Não existe isso. Pare com essa crelice, com essa bobagem. Acredite na palavra de Deus. Não é? A palavra de Deus, ela é real. Ela é a verdade. Pare de brincar.
com a verdade. Pare de pisar no sangue de Cristo, de pisar na verdade da palavra de Deus. Isso é a realidade, né? Aleluia, louvado seja Deus. Como falei para você no começo dessa palavra, né? Falei para você que o assunto seria forte, mas não se assombre. Eu falei para você também que sobre você que não é evangélica, você que não é evangélico ainda, eu falei para você que não, a sua hora vai chegar. Às vezes você tem perguntado, mas eu não, né? Você ouviu essa pregação todinha, e às vezes você pode até dizer assim, mas se não é para mim, porque eu não sou evangélica mesmo, beleza. A pergunta seria, quem vai para o inferno? Quem vai? Né? Quem vai? Essa é a pergunta. Te faço essa pergunta para você. Quem é que vai para o inferno? Né? Há diversas passagens na Bíblia relatando de forma clara e a condição para uma pessoa ir para o inferno. Veremos 3 referências apenas de existir outras. Vamos ouvir só algumas, né? Vamos falar 3, mas algumas. Mas existem várias. De Gênesis e Apocalipse, né? De uma pessoa ir para o inferno. E essa passagem aqui está colocando você que não é evangélico ainda, você que não quer obedecer a palavra de Deus, vai para você também. Se converta logo. Abra aí, você que diz, né, ou diz que é católico, você que é católico, abre aí, em Salmos 9:17. Olha o que a palavra de Deus diz. Em Salmo 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno. Se você não é evangélico, se você não é crente, você é o quê? Ímpia. Só tem 2 caminhos. Só tem 2 escolhas. E agora? Para onde você vai escapar? Não falei para você que você ia excluir junto dessa mensagem? E agora? A Bíblia diz, leia, você que é católico, leia aí na Bíblia Católica, Salmo 9:17. Olha o que diz a Bíblia. Leia a Bíblia. Os ímpios serão lançados no inferno. Portanto, se você não é crente, você é ímpio. E diz mais, a continuação do texto. E todas as nações que se esquecem de Deus. Se você esqueceu de Deus, se você abandonou Deus, se você não está nem aí com Deus, vai para o inferno. É que a Bíblia diz. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia está dizendo. Leia aí o texto. Leia aí em Gálatas, capítulo 5, 19 e 21. Gálatas 5, 19, 21 e 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adúltero, seu adúltero, prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imulações, ira, peleja, decisões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glotonaria, coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro. Como já antes vos disse, os que cometem tal coisa não herdará o reino de Deus. Todas essas práticas que está registrada aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, né? Vai, se não se converter, se não largar essas condutas, quer dizer, bebedice, um monte de coisa aí que está falando, se você quer se aprofundar mais, só abrir as escrituras aí em Gálatas, a Bíblia Católica ou a Bíblia Evangélica, em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e a 21, você vai ler isso aí, essa colocação que eu acabei de te falar, né? Então,
Se você não sair dessas coisas, você vai para o inferno, igualmente o rico. Você entendeu? Né? Tem mais. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz o seguinte: mas quanto aos tímidos, tímido, não estou falando de intimidade. Tímido, não estou falando de intimidade. Uma pessoa tímida, uma pessoa vai em algum lugar e fica ali escorado na parede. Não. A Bíblia não está falando disso. A Bíblia está falando de intimidade, é o que? Tímido é vergonha da palavra de Deus. Você que tem se envergonhado da verdade. Você que tem se alegrado na mentira. Quando ouve a verdade, você fica com vergonha da verdade. Você deveria se envergonhar o quê? Da mentira. Né? Não da verdade. Porque a verdade é a verdade. Você não deve se envergonhar da verdade. Agora da mentira sim. Diz a palavra de Deus o seguinte aqui em Apocalipse 21:8, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, você é incrédulo, você não acredita. Tudo que eu falei na palavra de Deus agora, até agora, você está aí duvidando, se roendo por dentro, né? Se torcendo, doido para comentar sobre esse assunto. Estou vendo, Deus está me dizendo isso para você, está falando para você hoje, né? Você é incrédulo, você não acredita. A Bíblia, Deus está falando para você e você está aí se moendo por dentro, e se torcendo, dizendo que não é assim. Não é assim que está pensando, não é assim. É assim sim. A Bíblia está dizendo que é assim. E aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Né? Essa é a palavra de Deus, que Deus me colocou no meu coração nesse dia de hoje. Né? Hoje é um dia, sábado, né? Dia 1º/3/2015, fica registrado hoje que é domingo, né? É uma tarde de domingo maravilhosa, com muito sol lá fora, né? Estou aqui, né? Anunciando as boas novas para você. Não é pela acaso que estou aqui, viu? Deus nos colocou nesse lugar para anunciar para você as boas novas. Que Deus venha te abençoar fortemente. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer pela oportunidade, por você que tem parado, por você que tem estado aí, que ouviu a palavra de Deus. Com certeza Deus abençoou você e você ouviu a palavra de Deus, né? Não seja desobediente à verdade, obedeça à verdade. Essa foi a passagem que Deus nos colocou no meu coração. Gostaria de orar por você, pela sua família, né? Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Gostaria que você orasse comigo neste momento, colocasse sua vida no altar do Senhor. Vamos orar neste momento. Você coloca a sua vida perante o Senhor. Amém? Vamos orar. Aleluia. Deus amado, nós te louvamos, Pai, porque Tu és bom, Pai. Tu és bom para nossas vidas, Senhor. Tu és digno de toda a nossa adoração e gratidão. Obrigado por essa palavra que tem trazido nosso coração, nossa mente. Obrigado por o Senhor ter falado ao nosso coração através da Tua verdade. Obrigado também por o Senhor ter falado aos corações dessas pessoas que estão nos ouvindo. Oh Deus, toca no seu coração, Pai. Faz que essas pessoas acordem para a realidade. Oh Deus, abençoa, Pai, todos os seus familiares, cada ouvinte, cada pessoa que está no seu trabalho, na sua casa. Oh Deus, em particular, que a bênção do Senhor alcance cada uma dessas vidas, Senhor. Eu oro, Senhor, e coloco essas pessoas nas Tuas mãos, na Tua presença. Se essa pessoa não tem força para voltar para a Tua casa, Senhor Deus, renova as suas forças, em nome de Jesus. Oh Deus, cobre ela com a Tua proteção, com o Teu livramento, que haja salvação, libertação dentro dos seus lares, no meio das suas familiares.
Se tiver alguém, Pai, enfermo, doente, Pai, Tu és o médico dos médicos. Tu pode trazer a cura e a libertação. Tu pode curar a alma, pode curar o corpo, porque agindo Deus, quem impedirá? Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. E quem somos nós sem Ti, sem a Tua presença? Oh Deus, ouve nosso clamor nessa tarde, nesse domingo, Pai. E vem, Pai, manifestar a Tua glória, a Tua presença em nossas vidas. Move as águas, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, apressa, Pai, ao nosso favor, Senhor. Apressa, Pai, ao nosso favor, Pai. Não vale a pena viver sem Ti, Senhor. Não vale a pena viver sem a Tua presença nesse mundo. Neste mundo tão pecaminoso, tão cheio de violência, Senhor. Deus, e precisamos do Senhor em nossas vidas. Precisamos do Senhor no meio de nossos familiares. Oh Deus, eu oro, Pai, coloca essas vidas nas Tuas mãos. Lembro, Pai, da minha vida. Lembro do meu lar. Lembro da minha esposa. Visita lá naquele lugar onde está, Pai, em Santo, em Itanhaém, cuidando do seu Pai naquele lugar. Oh Deus, que a Tua presença vá naquele lugar. Oh Deus, sacudindo as estruturas daquele lugar. Eu dou ordem, Pai, que toda enfermidade, toda doença, toda enfermidade naquele lugar seja expulso agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E libera a libertação e a cura. Em nome de Jesus. Que neste momento, Senhor, que haja um mover das águas, Senhor. Oh Deus, a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. E pelas Suas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados. Porque o Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas. E a Sua palavra também nos diz que se nós confessar os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de toda a nossa injustiça. Por isso nós clamamos por Ti nessa tarde. Eu clamo por Ti nessa tarde, Senhor. Visita, Pai, os nossos familiares. Oh Deus, em nome de Jesus, eu oro agradecido. Obrigado por essa palavra que o Senhor nos trouxe ao meu coração. Obrigado pela presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Muito obrigado. Continua, Pai, abençoando as nossas vidas, abençoando todos os nossos irmãos. Oh Deus da igreja, oh Deus da igreja batista. Lembre de cada irmão, cada jovem, cada criança, cada pastor. Oh Deus, visita os pastores, os missionários pelo campo. Visita cada um deles. Seja alcançado pela Tua grandeza. Pai, conforta cada um deles com a Tua presença. Em nome de Jesus, visita também, oh Deus, os campos missionários. Visita também, Pai, o interior. Visita, Pai, São Paulo. Visita também a nossa cidade, que São Caetano do Sul. Visita também, Pai, o Nordeste. Pai, visita cada um deles. Em nome de Jesus. Esse que eu oro, Pai, e coloca ele nas Tuas mãos. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. E louvado seja Deus. E glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia.